Olá, eu sou a Luísa Ruaro Bortoli e a área em que eu atuo é a dança. Eu danço já desde os 3 anos e profissionalmente eu danço desde 2016. E o município onde eu resido é Curitiba. Conte quais são suas origens, como começou seu envolvimento com a área cultural em que atua e sua trajetória enquanto trabalhador de cultura. Então, como eu havia falado, eu danço desde os 3 anos. Eu comecei dançando em Caçador, Santa Catarina, que é a cidade de onde eu sou natural. E lá eu comecei dançando numa escola de dança que chamava Performance em Movimento. Essa escola já não existe mais. E, paralelo a isso, eu também dançava na escola regular. E eu comecei dançando, então, balé. E conforme os anos foram passando, eu comecei a dançar também jazz, dança contemporânea, dança do ventre e dança de rua. Lá eu permaneci até os meus 16 para 17 anos, que foi quando eu me mudei para Curitiba para estudar. Conte sobre seu aprendizado e formação na área cultural em que atua. Então, com 16 para 17 anos, eu me mudei para Curitiba para fazer a graduação de Arquitetura e Urbanismo, que foi a primeira graduação em que eu me formei. E enquanto eu estava fazendo a arquitetura, paralelamente, eu continuei dançando. Então, entrei na escola de dança, Centro de Dança Eliane Fetzer, e fiquei lá por mais ou menos 2 ou 3 anos. E foi lá que eu comecei a sentir uma vontade muito grande de ir atrás de mais formação, assim, na minha área. E queria realmente ser profissional da dança. Então, fui buscar o vestibular de dança da FAP, né, atualmente Unespar. E assim que eu me graduei em arquitetura, eu fui fazer, então, o vestibular da FAP, passei e já entrei. E aí, já no começo da faculdade, eu também fui fazer o teste da Tesser, a Companhia de Dança da UFPR. Passei e fiquei lá por aproximadamente 6, 7 meses. Foi quando eu novamente senti uma vontade muito forte de criar as minhas próprias coisas. Sempre tive muito essa vontade da criação, assim, né? Sempre tive essa parte muito aflorada, assim, mesmo no curso de arquitetura. E aí, então, fui buscar tirar meu DRT, fiz a prova de DRT, passei e comecei, então, a fazer meus trabalhos e também outros trabalhos junto com o Rodrigo Nosaki, que é meu companheiro, que a gente tem uma companhia juntos que chama Memory Lapse. Esses trabalhos foram apresentados em vários festivais de dança aqui de Curitiba e também fora aqui de Curitiba. E também, então, enquanto eu estava na FAP, eu fiz uma iniciação científica na área de dança e educação somática, com a orientação da professora doutora Mariela Veloso. E já em 2017, então, eu me graduei na FAP com a orientação da Rosemary Rocha, com uma pesquisa na área de dança e memória e esse lugar da neurociência, assim, né? Também um pouco da educação somática. Conte quais são suas principais referências e inspirações em seu fazer artístico. Então, as minhas principais referências, eu acredito que estejam muito na área da educação somática, como eu já vim falando, né? Então, o Body Mind Centering, com a Bonnie Bainbridge Cohen, algumas práticas de Alexander, algumas práticas da Bartenif, essas práticas que envolvem, então, esse tornar um corpo único, assim, né, um corpo-mente único que trabalha em uníssono, assim, né. Então, também, em consonância a isso, eu faço práticas de yoga e algumas práticas de Qigong com o intuito que é da medicina chinesa, né, com o intuito de trazer esse centramento das nossas energias para que em uma performance, por exemplo, você tenha uma presença muito forte, assim, e consiga trabalhar esse lugar, por exemplo, da improvisação em tempo real e coisas do gênero, assim. Também com referência à dança-teatro, que também é uma área que eu tô muito ligada, trago a Pina Bausch, que é uma das minhas principais inspirações, assim, né, Pina Bausch, e alguma coisa das ações físicas do Grotowski. Acho que mais ou menos isso, assim. Conte sobre as obras, produtos, projetos de sua autoria
ou com sua participação. Então, os principais projetos que eu estive envolvida nos últimos anos, então acho que dá para começar por Insensatez, que foi criado em 2016. Ele trabalha esse lugar do corpo, de um corpo que está envolvido com situações psicológicas muito duras, muito pesadas, e como a dança pode vir e trazer, então, essa maciez, essa leveza que o corpo precisa naquele momento, né? Então, tem a ver com essa insustentável leveza de apenas poder existir no mundo, né? Em 2017, eu criei Reminiscências, que é um trabalho que, na verdade, ele veio com vários outros nomes antes, porque ele foi apresentado 2 vezes em processo e uma vez em formato de trabalho final, né? Foi meu trabalho final de graduação. Ele trabalha sobre as nossas memórias, né? No sentido, como eu havia falado antes, da neurociência, né? Essas memórias que elas vão se alterando ao longo dos anos, ao longo do tempo. E chega um momento em que essas memórias elas já não têm aquela mesma sensação, aquela mesma coisa que tinha no começo, assim, elas já são tão alteradas que muitas vezes elas já são memórias criadas, assim. E é um lugar, então, que divide um pouco esse consciente, o inconsciente, o lugar do sonho, como tudo isso emerge no nosso corpo enquanto a gente dança, assim. E esse trabalho também foi criado em conjunto com o Rodrigo, né, meu companheiro, e ele tem esse... também queria muito trabalhar essa ideia da memória, como trabalhar a memória do outro no meu corpo em cima das memórias que eu já tenho, nessas memórias de vida que eu já tenho. Então, quase como um palimpsesto, assim, né, como que você acaba transformando as memórias do outro também em dança, assim. Aí, em 2018, eu criei Quimera, que é um trabalho que dá pra dizer que ele é mais ou menos futurístico, assim, que ele traz pra cena esse corpo que ele é meio humano e meio animal, então um corpo geneticamente modificado, e como seria, a gente traz essa ideia somática de imaginar enquanto corpo como seria viver dessa forma, assim, no mundo que a gente tá hoje, assim, né? Como seria sobreviver tendo esse corpo metade uma coisa, metade outra, assim. E em 2019, então, eu criei Para Ser Mar, que foi um trabalho bastante sensível, eu diria, porque ele trabalha com com a sensibilização das nossas águas, das águas do nosso corpo, assim. E metaforicamente o que isso significa, assim, né? Que podem ser águas muito calmas, mas águas muito agitadas também. Então, através da educação somática, de práticas de Qigong energéticas e de respiração, como essas águas elas emergem numa improvisação em dança, que ela é apresentada em vários lugares e cada vez ela se dá de uma forma diferente. Uma vez que ela se trata de uma improvisação em tempo real, mas que trabalha com a vibração dessas águas do corpo, assim, né? Em 2020 tive a oportunidade de criar a Queda, que foi um videodança já no período pandêmico, né? Que trabalha com essa ideia de cair, mas sem... A queda, ela se insinua, mas ela nunca se dá de fato, assim. Então, através de alguns ângulos de câmera específicos, a gente cria esse ambiente em que o corpo tá para cair, mas ele nunca cai, ele sempre consegue se reerguer, assim, né? Também tem essa situação psicossomática, assim, da própria pandemia, né? E desde já em 2021 também criei um novo, já dá pra dizer que é um curta-metragem, né? Pássaro Ex Machina, que é uma dança-poema que trabalha essa ideia dos ciclos na nossa vida, de como os ciclos eles vão se alterando muito lentamente para que a gente possa ir se desenvolvendo e evoluindo, assim, enquanto ser humano na vida, né? E também, nesse mesmo trabalho, já trabalha um pouco essa ideia de isolamento, de quase como uma boneca matriosca, assim, que uma parte tá dentro da outra, que aquele ser que tá lá bem na primeira boneca, assim, ela quase não enxerga o que acontece em volta, assim, né? Que foi um pouco, assim, do que aconteceu com todo mundo no isolamento, assim, né? E esse trabalho também, ele traz à tona, assim, essa ideia de que o nosso corpo ele também é natureza, né? Então, por ser natureza,
ele faz parte desse fractal que o universo é, assim, e por ser esse fractal, ele se compara, por exemplo, o meu corpo pode ser muito comparado estruturalmente com uma planta, ou com um outro animal, ou com um pássaro, ou com a água, que eu já vinha falando antes no outro trabalho, né? Então são trabalhos que eles meio que um traz o outro em seguida, eles vão se desenvolvendo, assim. E aí, no mesmo ano, né, 2021, eu também tive a oportunidade de criar Para Além do Fim, que foi mais um curta-metragem que trabalha sobre o isolamento da pandemia, sobre essas sensações que o corpo viveu, né, dentro da pandemia, essa sensação de não ter certeza de nada o tempo inteiro, de se sentir muitas vezes só, porque tá todo mundo isolado, você tem poucos contatos, os contatos que você tem são virtuais, você trabalha de casa o tempo inteiro, tudo isso que todo mundo viveu durante a pandemia, né? E sempre com esse noticiário drástico, todos os dias de você acordar e essa morte que tá sempre aí, trazendo esse peso, assim, pros dias. Então, como foi pro corpo estar imerso nisso e trazer uma dança que põe pra fora toda essa situação psicossomática, assim, né? Conte suas principais experiências de produção cultural, participação em eventos e projetos culturais. Então, foram esses projetos que eu mencionei, né? Então, vários deles foram apresentados em festivais aqui de Curitiba, como o festival a Mostra Paranaense de Dança, que acontece no Guairinha e no Guairão, né? Então, eu apresentei nesses 2 eventos. No Festival do Dancep, no Festival Santa em Dança, que acontece no Teatro Santa Maria, do Colégio Marista. Também apresentamos em Joinville, no Festival de Joinville, também no Improviso Dança e Música, na Casa Hoffman. Também tive a oportunidade de participar de algumas seletivas de audições internacionais, como o Accra Rancan e o Pepinton. E, além disso, também essa oportunidade muito grande que foi esses editais emergenciais, né, do governo federal, em conjunção com o governo estadual e municipal, que foi um desses meus curtas-metragens, então passou nesse edital Aldir Blanc, né, do ano de 2021. Conte sobre sua vivência de trabalhador da cultura no momento pandêmico e as mudanças causadas pela pandemia e seu fazer artístico-cultural. Bom, então o que aconteceu que foi com a pandemia, que eu continuei criando meus trabalhos, mas aí você não tem mais um lugar para você expor isso, né? Então eu continuei criando, assim, por mais ou menos uns 6 meses, e aí eu me dei conta que eu precisava muito manter isso vivo de alguma forma, e eu criei então um canal no YouTube onde eu posto meus estudos de segunda a sexta-feira. São estudos de dança, teatro, dança poema, educação somática, algumas conversas sobre dança, algumas conversas sobre autores de dança também. Então essa foi a ideia, trazer a dança assim para todos os públicos, né? Não somente para o público artístico, mas também para esse público leigo que talvez não saiba ainda muito bem do que se trata essa dança que a gente também faz na universidade, a gente faz nos teatros, talvez seja um público que esteja mais acostumado com o que se vê, por exemplo, nos TikToks hoje em dia, né? Então também trazer esse público para entender do que se trata a dança artística, a dança pesquisa em dança, né? Então esse foi um dos intuitos da minha criação desse canal, e ele tá vivo aí até hoje, e continuo trabalhando e pesquisando sobre isso diariamente, e trazendo isso para o público. Conte seus planos enquanto trabalhador de cultura para quando acabar o período pandêmico. Então, acho que os meus planos são... Uma das coisas que eu gostaria muito é retomar um trabalho que chama Valsa número 5, que ele estava prestes a ser apresentado no Fringe, né, no Festival de Teatro aqui de Curitiba, quando emergiu essa pandemia, assim. E era um trabalho que eu estava bastante envolvida e eu gostaria muito de retomar ele, continuar e desenvolver ainda mais para poder
trazer ele para outros palcos e etc, assim. E além disso, eu adoraria fazer novas parcerias. E acho que é isso, assim. Esses são alguns dos meus planos, assim, enquanto artista para além dessa pandemia. Muito obrigada.